boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Nós estamos agora ao vivo, são 10 horas e mais 2 minutos e esse é o novo horário do programa Na Sua Opinião. A partir de agora, toda sexta-feira ao vivo, às 10 da noite. E você pode notar que não mudou só o horário, mudou também a nossa emissora. Daqui a pouquinho você vai ver aí no rodapé da tela todos os novos canais onde você pode encontrar toda a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus e também o programa Ponto de Equilíbrio. Já está passando ali, essa daqui é a nossa programação nos canais atuais. Nós mudamos de emissora e também mudamos o horário do programa. Das 11 da noite, que era antigamente, agora estamos ao vivo, toda sexta-feira, 10 horas da noite. E é lógico que além de acompanhar pela televisão, se de repente você fala, olha, eu não consegui sintonizar, eu não encontrei, ainda estou tentando localizar, não tem problema. Você pode se utilizar também do aplicativo da igreja. Eu vou mostrar aqui, não sei se vai dar para pegar, mas é esse aplicativo aqui da Mundial Play. Eu não sei se na distância vai dar para pegar ou não. Fecha com você? Ótimo. Olha lá, aqui nós já estamos ao vivo também pelo aplicativo da igreja. Basta você baixar, é Mundial Play. Você baixa, não tem custo nenhum, é zero de custo e você vai poder assistir a programação 24 horas por dia no seu smartphone, no seu computador, onde você quiser, no seu tablet e sem custo nenhum, ok? Então, é importante você estar atualizado, né? Porque hoje em dia é a rede social, é a nova dinâmica, é a nova perspectiva, é o novo caminho da comunicação. Você pode também assistir. Tá lá, Programa Na Sua Opinião, é o canal, nosso canal, o canal do programa no YouTube. Lá você encontra todos os programas e também pode assistir ao vivo a nossa programação. Então, fique atento aí, novas emissoras, novos horários, novos canais e você pode acompanhar também pelo aplicativo Mundial Play. É muito simples, você não precisa entender de informática, de rede social. Baixar o aplicativo, você clicou ali, você começa a assistir a programação 24 horas por dia, sem custo nenhum. E o nosso programa de hoje nós vamos falar sobre idolatria. É um exagero, o que leva uma pessoa a idolatrar um artista, um jogador de futebol, um cantor, uma atriz. A idolatria é uma doença? Na sua opinião, como isso funciona para o ser humano? Como se pode tratar a idolatria? Eu já queria emendar com a pergunta dessa noite. A pergunta dessa noite é a seguinte, você pode dando sua opinião, você considera a idolatria uma doença? Então, a nossa enquete hoje é exatamente essa. Você acha que a idolatria é uma doença? Sim ou não? Você já pode ir votando tanto pelo Instagram, como também pelo Facebook. Daqui a pouquinho, se puder colocar o Instagram, a pessoa já pode ir participando e dando sua opinião. Olha, eu acho que a idolatria realmente é uma doença. Ou se não, eu acho que não. Acho que é uma coisa normal, que isso acontece em todo local. Eu não acho que é uma doença. O importante para nós é a sua opinião. Daqui a pouquinho, nós vamos rodar a matéria, mas você já pode ir votando. Você já pode ir participando e dando sua opinião. E também, se você quiser participar pelo telefone, entrando aqui ao vivo conosco, você pode ligar daqui a pouquinho, já está na tela, é no 0 Operadora 11 3577 3848. Repetindo, 0 Operadora 11 3577 3848. E eu, antes da matéria, já queria apresentar a nossa convidada. Hoje nós estamos com a doutora Triana Portal, ela é psicóloga clínica. Doutora, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês para discutir esse tema tão relevante. Muito obrigado. E a nossa querida Priscila. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, doutor, satisfação mais uma vez estar aqui e falar de tantos temas tão importantes para a nossa sociedade, né? Exato, a gente está sendo tão bombardeado hoje em dia, né, com a história só pandemia, doença, retrocedeu de fase, vacina, é a A, é a B, é a C. O governo vai concordar com essa, não vai concordar com aquela. Exato. Quer dizer, a nossa carga de informação, depois eu até queria tocar nesse assunto com a senhora também,
a pessoa já começa desde cedo, ela levanta, né? Ela já liga ali o computador ou a televisão, já vê aquela carga de informação só sobre doença, pandemia, mortes, agravou, vai retroceder de fase, a vacina... desgaste emocional, terrível, terrível. E no meio de toda essa pandemia, né? Todo esse sistema maluco aí que a gente vem passando, aconteceu a morte do grande astro mundial, né? O Diego. Vamos começar pelo começo. Exatamente. Vamos rodar a matéria, daqui a pouquinho a gente volta com a participação da nossa convidada. Pode colocar. Todos nós temos alguma pessoa que sentimos admiração, seja no nosso convívio ou até mesmo alguma celebridade. Esse sentimento é normal, mas existe um certo limite que separa o fã do fanático. Eu acredito que as pessoas, elas depositam toda a expectativa de vida delas em outras pessoas. Tudo aquilo que ela queria ser, queria conquistar, queria alcançar, ela acaba depositando nessa artista, jogador, político. E eu particularmente não acho saudável as pessoas idolatrarem alguém que nem conhece, tipo... Eu acho que acaba sendo um pouco obsessivo, assim, dependendo das pessoas. Então, eu acredito que seja falta de olhar para si, cuidar da sua vida, das suas expectativas e acabar depositando isso em outra pessoa. Cara, eu acho que assim, toda pessoa tem alguma coisa que ela gosta e ela acaba gostando das pessoas que fazem melhor aquilo que ela gosta de fazer. Eu acho que a pessoa ela se sente desconfortável com a vida e ela preenche isso idolatrando outras pessoas, transferindo essa baixa autoestima, idolatrando, endeusando jogador de futebol, político. Essa é a minha opinião. Eu acho que é a admiração que a pessoa sente por essa pessoa, né? Se identifica com o que ela faz. Eu acho que isso leva a pessoa a idolatrar ela, né? Se identificar com aquilo que a pessoa faz, com a imagem que ela passa, né? Ser, na verdade. Eu acho que isso leva muito a pessoa a idolatrar, seja um time, um artista. É isso, né? É o gostar daquilo que ela vê, né? O que leva você a idolatrar uma pessoa, primeiro é o caráter dela, tá? E segundo é a honestidade. Eu acho que são dois parâmetros que qualquer ser humano tem que ter para poder ser feliz na vida. Quando o limite do que é considerado saudável é ultrapassado, muitas pessoas cometem loucuras para se aproximar do seu ídolo. E dependendo do que é feito, pode ser extremamente prejudicial. Eu nunca fiz, eu sempre fui bem tranquila, nem show, assim, eu sou muito de ir, eu prefiro escutar os artistas que eu gosto em casa mesmo. Já conheço algumas pessoas que dormiram na porta de estádio, que viajaram para ir em show, e eu acho loucura. A única coisa é as coisas que eu vejo mesmo, assim, na TV, ou senão você vê gente dormindo quando vai ter evento, alguma coisa, fica dormindo dias lá, eu não sei, eu não acho isso tão saudável. Conhecer pessoalmente eu não conheço, mas a gente vê na televisão pessoas ficar filas num show de um artista, dormindo na fila de um show internacional, a gente vê isso. Político, briga política, a pessoa até perde amizade por essas questões. Isso, futebol também. Pessoas até se matam por besteira do time. Conhecer eu não conheço. Eu era muito fanática há uns anos atrás. Hoje eu não sou mais, né? Eu era muito fanática pelo Corinthians. Hoje eu torço. Eu sou corintiana, eu não deixei de torcer pelo Corinthians, mas aquele fanatismo que eu tinha anteriormente eu já não tenho mais, né? Então foi uma fase que isso passou na minha vida. Então assim, tinha um vizinho meu que ele torcia por time adversário, que nós dois não podíamos ver um outro e falar, hoje... Então tinha essa coisa, tinha essa rivalidade, mas a gente levava na brincadeira, mas era uma coisa que eu tinha antes pelo time. Só que hoje não mais, hoje eu não brigo mais por causa de time, não, eu torço, mas não tem essa rivalidade mais. Conheço muitas pessoas, entendeu? Não é da minha índole. Eu torço, sou palmeirense, mas eu não faço loucuras, não. Eu torço normal e sou uma pessoa normal. E acho muito, muito ruim, assim, as pessoas anormais. Principalmente aquelas pessoas que abusam, entendeu? Eu acho que isso aí não é bom nem pro país na situação que nós estamos atualmente. E você? Conhece alguém que já cometeu alguma loucura por seu ídolo? Um pouquinho o retorno.
Doutora, vamos para a parte técnica. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao assunto mais na prática. Aí as pessoas falaram em idolatria e falaram também em fanatismo. Medicamente falando, clinicamente falando, qual a diferenciação entre uma coisa e outra, se há essa diferenciação? Sim, sim. A idolatria é você atribuir um valor exagerado, um valor de divindade, algo assim extremo, a pessoas teoricamente comuns, coisas, ideias, né? E você ter esse amor, assim, muitas vezes incompreensível para a gente, né? Ou não, né? Pelo lugar de destaque que essas pessoas ou o que essas coisas simbolizam em alguns casos. Já no fanatismo, é a exacerbação dessa idolatria. Então, idolatria seria adorar a um ídolo, né? Venerar, gostar daquele ídolo de forma muito... exacerbada, né? Então, a exacerbação já vem aí com o fanatismo. Então, quando passa aquele limite, né, do saudável, que algumas pessoas até mencionaram aí no VT, né, é perfeitamente saudável a gente ter os nossos ídolos, desde que seja uma coisa equilibrada, que isso não afete a sua vida, né, a sua relação com as outras pessoas, né, o tempo que você passa com a sua família, né, pessoas que investem, gastam dinheiro que está reservado, por exemplo, para pagar uma conta, né, investe para, vamos dizer, tratar desse ídolo. Daí a gente está falando de fanatismo, é quando passa... Quer dizer, um degrau acima da idolatria. Sim, seria. sim. Então, tudo que a gente, né, na vida é assim, tudo que sai do equilíbrio vira patológico. Então, assim, para a gente caracterizar como patológico, a gente tem que ter, assim, algumas coisas, né, de além da conta, como eu disse, né, de a pessoa estar... deixando, às vezes, do trabalho, criando caso com pessoas, quando a pessoa fica também com aquele pensamento muito dicotômico, sabe? Então, assim, só o que ela pensa é certo e o outro é errado. Quem então, é contra aquilo... quem é contra aquilo é seu, vamos dizer, teoricamente inimigo. A pessoa também se fecha, né, naquela opinião muito dura, né, muito estreita, né? Acontece um estreitamento até assim da crítica, né? Então, às vezes a pessoa perde a crítica, ela começa a acreditar tanto naquilo, ou gostar tanto daquilo, às vezes a viver a vida, quase que viver a vida do ídolo, né, se projetando ali. Começa a cegar, né? A pessoa, como fala exatamente. Popularmente, a pessoa está cega. Perde a crítica. Né? E nesse momento, todas as pessoas que tentam ajudar ou tentam né, abrir a cabeça dessa pessoa, elas têm muita dificuldade. Então, a gente caracteriza que, nesse caso, é o fanatismo mesmo, que é algo patológico e que deixou há muito tempo de ser saudável. Priscila, você conhece algum exemplo prático? Você já viu algum caso assim de fanatismo exagerado, idolatria? A gente sempre está vendo na TV, né, doutor? Quando envolve questões assim de artistas, músicos, jogadores, né? E também nas questões, muitas vezes religiosas, quando a gente trata na questão mais radical da coisa, né? Que a gente vê aí que, inclusive, acontecem atentados, enfim. Eu acho assim, olha, que é como a doutora falou, tudo que é em excesso não é bom para ninguém. Comer em excesso não é bom, dormir em excesso não é bom, né? Tudo em excesso não é bom. Mas eu acho que tem também uma questão, doutor, que são os referenciais. Eu acho que os referenciais já é uma coisa positiva, porque eu olho o senhor enquanto apresentador, enquanto um homem, um advogado, e tenho o senhor como um referencial. Eu acho que isso é saudável. Passou do referencial, aí eu acho que já começa... E às vezes envolve um pouco também, pelo que a gente nota, a carência do povo. Exato, doutor. Olha, está indo muito de encontro ao que o senhor falou. Vamos passar para o Instagram, aproveitando que já está com outro convidado no Exato, mas vamos olha, no Instagram. O Amâncio Franco, ele vai muito de encontro ao que o senhor está falando. Ele fala assim, acho que o ser humano sempre criou ídolos,
desde as antiguidades. Nos tempos modernos, devemos fazer uma reflexão sobre o tema. Se for alguém de maior relevância, devemos ter como um ponto de inspiração e modelo, ou seja, o referencial, né? Aí ele conclui dizendo assim, eu penso assim. Mas é uma coisa antiga, né, doutor? Exato. Sim, sempre teve, né? Em todos... Não, já vem de muito tempo isso daí. E também eu queria já alertar, olha, vai dando sua opinião aí. Você considera a idolatria uma doença, sim ou não? Pode já mandando pelo Instagram, pelo YouTube, você pode opinar. É uma doença a idolatria, na sua opinião, ou não? É normal? Nós temos já um convidado aqui participando também pelo VMix, se já tiver no ponto, é o Jaime Venâncio. Ele é médico pediatra e diretor da torcida Garra Tricolor, fundada em 1981 por um grupo de torcedores integrantes de outras torcidas organizadas do Fluminense, que estavam insatisfeitos com as demais organizadas do time. Então, ele aglutinou essa torcida. Quando falou Garra Tricolor, fiquei contente, porque eu pensei que fosse o São Paulo, mas também sou contente por ser a Garra Tricolor aí do Rio de Janeiro. Boa noite, Jaime. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, como participando. Uma velha frase de meus filhos, tricolor são fluminenses, dois são tricolores. Então, fica aí brincadeira, tá? Jaime, quando se fala em idolatria, em fanatismo, automaticamente se liga a futebol, se liga a torcidas organizadas, que infelizmente uma parte dessas torcidas organizadas descambou para o lado da violência, etc. Mas eu queria que você explicasse como funciona a Garra Tricolor, como ela nasceu, onde ela foi inspirada e como vocês lidam com a parte da idolatria e com a parte do fanatismo. Então, primeiramente, a torcida já tem 12 anos de idade, aí 28 anos, então já tem uns anos à frente da torcida. Já de 5, 6 anos atrás, como mencionado, por mais questão de futebol, que a gente tem, foi uma coisa que pediu de seguir. Eu vou pedir licença, já está com um probleminha na sua conexão aqui. O pessoal vai tentar novamente, que nós estamos com o áudio aqui picotando. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Queria mais uma vez reiterar, vai participando, participe da nossa enquete. Você considera a idolatria uma doença, sim ou não? Já temos uma ligação? Boa noite, com quem eu falo? Alô? Boa noite, com quem eu falo? Com a Zélia. Zélia, você fala de onde, Zélia? Eu falo de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você está assistindo o nosso programa pela TV aberta aí de Belo Horizonte ou pelo computador? Não, eu estou assistindo pela televisão, doutor. Ah, que bom. Manda um beijo aí quero aproveitar para mandar um beijo no coração de todo o povo mineiro. E qual a sua opinião, Zélia? Você acha que a idolatria é uma doença ou não? Ô, doutor, em primeiro lugar, né, foi um grande privilégio de falar com o senhor. Eu nunca consegui falar. Eu estou muito feliz, tá? Muito obrigado. Nós também, muito felizes com a sua participação aqui. Obrigada. Ô, doutor, mas eu acho que a idolatria, ela se torna uma grande doença. Como se fosse um vício. Porque tudo que a gente já pega demais, a gente considera como uma doença, como um vício, que às vezes também prejudica muitas pessoas. Então, na sua opinião, a idolatria é uma doença? Sim. Então, tá ok. É uma doença. Zélia, muito obrigado pela sua participação aí. Mais uma vez, um abraço, um beijo em todo o povo mineiro. Obrigada, doutor. Um abraço, tá? Eu queria... Obrigado. Gostoso, né? O povo mineiro é maravilhoso, maravilhoso. Eu queria ver, se já estiver no ponto, a gente rodar aquela parte da torcida uniformizada, enquanto a gente volta aqui o contato com o nosso convidado, mas tem uma matéria sobre como nasceram essas torcidas organizadas no Brasil. E gerado pelo amor, etc., e que depois descambou um pouquinho. Está no ponto? Vamos rodar a matéria sobre as torcidas organizadas aqui do Brasil. O que
seria de cada time sem sua torcida organizada? Eles agem com muito amor pelo seu time do coração e é ela que impulsiona todo o estádio a torcer, vibrar a cada passo e faz a arquibancada pular igual pipoca quando seu time faz gol. As torcidas organizadas paulistas tiveram início em 1940 por um grupo de torcedores do São Paulo que se reunia para acompanhar o Clube Paulista. Esse grupo de São Paulinos organizava festas nas arquibancadas com serpentinas, confetes e faixas, atraindo cada vez mais seguidores. O Corinthians só veio a ter uma torcida organizada 20 anos depois que a primeira foi formada. Um grupo de torcedores começaram a participar ativamente do cotidiano do time. Eles não apenas incentivavam assistindo aos jogos nos estádios, mas fiscalizando e denunciando o que acontecia internamente no clube. Esse grupo de torcedores do Corinthians se tornou, em 1º de julho de 1969, os Gaviões da Fiel, hoje a maior torcida organizada do Brasil. Nas décadas seguintes, torcedores de outros clubes paulistas também se organizaram. Com isso, além do espetáculo nos gramados, o futebol ganhava a disputa das arquibancadas para ver quem fazia a festa mais barulhenta e mais bonita. Então, aí nós temos o nascimento das torcidas organizadas, como a gente falava, que infelizmente, depois de um tempo, uma boa parte descambou para a violência aí, tendo casos policiais, até casos de morte. Corrupção. Violência exagerada, drogas, mas esse é o nascimento. Nós já estamos aqui com o Jaime de volta, aproveitando então com a matéria. Se o Jaime já tiver ok, vamos colocar. Oi, Jaime, acho que agora está tudo ok aí com o áudio. Por favor, você pode continuar dentro do seu raciocínio. Está ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar, Jaime. Então, como bem mencionado, a torcida organizada nada mais é do que vários torcedores possuem amor, muitas vezes, como foi falado, por um que se unem para a torcida melhor possível. Infelizmente, muitos casos de briga, a violência entre o fanatismo de um clube e outro clube. Mas é uma coisa, por exemplo, que a Garra Tricolor não realiza. Nós temos uma função de torcer, apoiar a Fluminense e tudo. Eu sou médico pediatra, tenho filhos advogados, administradores de empresa, tem motoristas de ônibus, revistas em setores públicos, cada um com a sua profissão, mas todos buscando pelo amor ao Fluminense, a torcida para apoiar o Fluminense. Essa relação muito que vocês falam de idolatria a uma pessoa, um jogador em si, buscar ter mais. Tá bom o som que eu tô até eu tô com ele. Não, tá falhando um pouquinho, mas tá dando para entender, mas realmente tá picotando um pouquinho. Pode continuar? Pode sim. Então, essa questão da idolatria do jogador, realmente, vejo o número da torcida Fluminense, tudo para fora, e até pelo mundo. E como vocês falaram, eu estava vendo, é a busca, muitas vezes, daquele que você gostaria de ter. Como a gente sabe, no Brasil, o futebol é forte, popular, é o sonho de 90% das crianças brasileiras, tanto meninos quanto meninas, queriam estar no futebol, rodeado por torcedores gritando seu nome. Muitas vezes buscando alguém para ser aquela pessoa. E muitas vezes geram um extremo para ser aquela pessoa e não ter. Está muito ruim o som até. O retorno também. Jaime, eu queria, então, só para a gente sintetizar um pouquinho, na sua opinião, a idolatria, quando ela é feita por um torcedor, no seu caso, no caso da torcida de futebol, a idolatria, quando é feita pelo torcedor a um jogador de futebol, ela pode ser caracterizada como uma doença ou não? É uma coisa relativamente normal? Eu, sendo sincero, pessoalmente, eu não tenho uma idolatria por um jogador. Uma idolatria próximo, como foi bem falado, a questão de jogador, você profissional, pessoalmente. A gente tem muitas situações
ídolos de futebol cometem absurdos, são chamados de ídolo por aí para uma coisa errada. Tem alguma coisa mais próxima. Pode ter da idolatria, como falou, brigar com as pessoas, pegar a partir disso, para saudável de forma alguma. Jaime, muito obrigado. Infelizmente o áudio ainda tem algum probleminha, mas eu queria agradecer a tua participação aqui. Um abraço e uma boa noite, Jaime. Ok, obrigado. Doutor, o senhor vê, ele falou uma coisa que outros ali no Povo Fala também, nas entrevistas, falaram. Na cabeça deles coloca de que maneira? Eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero fazer como aquela pessoa, realizar como aquela pessoa. Então é uma necessidade que me parece que as pessoas têm de ser a outra. Aí é que entra a questão do referencial, né? Se isso é positivo, porque, vamos falar, um Neymar, que é conhecido mundialmente. Muitas crianças saíram da comunidade com esse desejo e lutam para sair da comunidade para se tornar um jogador tal qual o Neymar. Aí eu acho que é positivo, é um referencial. Eu não vou me envolver com as drogas porque eu vou batalhar. É um bom exemplo, né? É um bom exemplo. Eu acho que bons exemplos é bacana. Agora, passou disso, aí já é... Aquilo que faz você sofrer, eu já vejo como doença. Uma outra, desculpa, doutor, é só uma dúvida também que ela estava falando, estava imaginando dois jogadores. Vamos pegar o caso do jogador de futebol. E hoje eu conversava com um amigo meu sobre isso. Vamos pegar o caso do Neymar, né? O Neymar saiu muito novo, foi lá para a Europa, etc. Fez a fortuna, mas parece que ele vive assim dentro de uma bolha, porque ele chega de helicóptero, ele anda no carro importado. É inalcançável, né? Ele não tem aquele contato direto assim com o povo, com o público, né? Com o torcedor, etc. E eu vejo que no caso do Maradona já foi diferente. O Maradona também ganhou muito dinheiro, tudo, mas ele sempre foi caracterizado e ligado ao povo. Com todos os problemas que ele teve, de vício, as coisas erradas que ele fez, drogas, bebida, etc. Mas ele sempre teve uma ligação muito mais próxima com o povo. Será que em função disso também a idolatria que o povo desenvolveu por ele é maior? Eu creio que sim. Né? O amor fica maior porque as pessoas se identificam, né? Então ele veio de uma família humilde, ele foi gordinho, ele teve muita dificuldade, batalhou, chegou lá e depois disso também foi uma pessoa que falhou em algumas coisas, né? Se envolveu com drogas e tudo isso, mas ele admitia isso, ele tratava isso com humildade. Né? Então, se colocava, pedia desculpa, dizia, olha, eu sou um ídolo, mas eu sou uma pessoa, no meu íntimo, na minha vida pessoal, eu não sou o jogador, eu não sou essa coisa cultuada, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra que tem as minhas dificuldades. Então, eu acredito que isso fez com que as pessoas, assim, além de já terem esse amor por ele, né? Essa idealização pela pessoa que venceu, pelo rei ali, né, num sentido aí de idolatria, mas também o viam como uma pessoa comum, como uma pessoa como eles, né, como essas pessoas que o seguiam, que o assistiam. Então, para isso, ele tomou um lugar em que ele, sendo bom ou ruim, ele ainda era amado. Tinha essa conexão. O que não acontece sempre, né? Principalmente em futebol, né? Enquanto o jogador está ganhando, ele é querido. A hora que ele deixa de ganhar, muitas vezes ele é odiado. E se chegou um ponto na Argentina, nós temos matéria daqui a pouquinho, já vamos deixar no ponto. Antes dele morrer, já existia uma igreja onde o Maradona era o Deus. Olha a que ponto chegou a idolatria. Inclusive igreja com batismo, hein? Daqui a pouco você vai ver aí a matéria. Tinha a Bíblia da igreja do Maradona. Sim, isso antes dele caso morrer. Patológico, mas né? Isso não envolve um pouco a questão do argentino em si? Cultural. É cultural também. Sim. Envolve, acho que, uma série de coisas. Eles são muito mais fervorosos, como a doutora falou. Eles são muito mais patriotas. Se a gente pegar também um outro caso na Argentina, Evita Perón.
Até hoje, se você visita, as pessoas visitam o cemitério para levar flores. Faz parte do circuito turístico. Faz parte do circuito turístico. Tanto é que nós temos imagem agora também do velório do Maradona. Ele foi enterrado num cemitério particular onde é proibido. E ali vai virar também mas é proibido o acesso. Se já estiver no ponto, vamos rodar a matéria do velório e na sequência já pode pôr da igreja também. Por favor. O mundo acompanhou e a Argentina parou para a despedida de um dos maiores ídolos da história do futebol. Diego Armando Maradona emocionou uma legião de fãs em sua despedida, na precoce morte aos 60 anos. Uma multidão reunida pelas ruas da Argentina, cerca de 1 milhão de pessoas, foram até a Casa Rosada, sede da presidência, onde aconteceu o velório do craque, que teve início às 6 horas da manhã, horário de Brasília, e durou mais de 12 horas, marcado por lágrimas, sangue e muita confusão. O velório já começou com uma enorme fila e muita baderna. Alguns fãs acabaram ultrapassando grades de proteção delimitadas pela polícia. E, segundo a imprensa argentina, uma pessoa ficou ferida. Chegando perto do horário de encerramento do velório, a polícia bloqueou algumas partes da fila, o que desencadeou uma confusão generalizada, com direito a invasões na sede do governo argentino. Os policiais atiraram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar as pessoas. O corpo de Maradona deixou o local e uma multidão cantava adeus ao ídolo. A saída se deu sem tumulto. O veículo foi acompanhado de perto por motos e diversas pessoas corriam atrás do carro ao longo do percurso, em clima de estádio, com cantoria e papel picado. O corpo de Maradona foi enterrado na presença apenas de amigos e familiares, diferente do que aconteceu no velório e durante o translado até o cemitério, em que uma multidão foi às ruas se despedir do ídolo. O enterro foi acompanhado por cerca de 30 pessoas. Você sabia que existe até uma igreja maradoniana na Argentina? Criada em 1998, ela foi idealizada por Hernán Ames, jornalista e fanático pelo craque. A igreja maradoniana não possui um local físico, mas Ames construiu uma espécie de capela em sua casa, em Rosário. Há um altar com a imagem de Maradona, além da Bíblia, que neste caso é a biografia de Maradona. São mais de 500 mil seguidores da chamada religião, espalhados por cerca de 80 países. Alguns princípios são seguidos, como os 10 mandamentos, como, por exemplo, amar o futebol acima de todas as coisas e declarar amor incondicional a Diego e ao futebol, além do Natal, no dia 30 de outubro. O Natal de 30 de outubro, que a matéria não explicou, é que é aniversário do Maradona, né? Sim. 30 de outubro. E uma outra coisa que não apareceu na matéria, mas também é uma coisa inexplicável, o batismo é feito com o gesto que ele fez o gol de mão contra a Inglaterra. Então, quando o pai leva a criança para ser batizada na igreja do Maradona, o batismo é feito com aquele gesto que ele subiu de cabeça e bateu com a mão e fez o gol contra a seleção. É inexplicável um negócio desse, né? Então, esse ponto que eu digo, doutora, o que leva uma pessoa a fazer uma igreja para outra pessoa, tê-la como Deus? Aí realmente já não passou de qualquer limite? Sem dúvida, esse é um caso extremo de fanatismo e interessante é que extrapola aquela ideia que a gente tem de que pessoas que são mais facilmente manipuláveis, são pessoas que não tiveram estudo, que são pessoas menos qualificadas em termos de escolarização, e você vê, né, o dirigente aí, ele é um jornalista. Então, isso é uma coisa muito mais emocional, né? Uma coisa muito mais do ponto de vista de desequilíbrio psicológico do que uma questão de razão. Exato. Porque que razão que tem
você seguir um jogador, né? Se eles abrissem uma escola de futebol, né? Se eles abrissem uma... Se fosse uma coisa social, até se entenderia, né? Uma finalidade social. Exato. Mas ali é exclusivamente para se adorar a pessoa dele. A pessoa dele. E a igreja, lógico, foi aberta há já mais de 10 anos, enquanto ele era vivo. Quer dizer, foi feito com ele em vida. Tem uma Bíblia, os mandamentos. Bom, e admirá-lo enquanto jogador é uma coisa. Mas se a gente for falar da vida parece dele... que está muito longe disso. Né? Exatamente. Sim, mas longe. então, mas como que se pode adorar se a gente tirar o Maradona jogador e colocar o Maradona homem? O que tem de admirável ali? Que me desculpem, mas... Muitos exemplos ruins. Muitos exemplos ruins. Muitos. E a pessoa, ela entra, você já tem os mandamentos ali, né? Exato, dizendo que ela precisa automaticamente ser fanática. No sentido de adorar aquela condição para entrar. Condição, né? Então, assim, você tem que brigar com todos, brigar com todo mundo, deixar... Aquilo precisa vir em primeiro lugar na sua vida. Então, características do fanatismo estranho, mesmo. É uma coisa estranha. Mas você já pode participar e dar a sua opinião. Você considera a idolatria uma doença? Sim ou não? Pode votar pelo Instagram. E nós estamos agora também no VMix com o Júlio Marcos Sena. Ele é engenheiro mecânico e atua na direção do fã-clube do Acelera Ayrton. E se apresenta caracterizado com réplicas e macacões do piloto Ayrton Senna. É o Júlio. Boa noite, Júlio. Já estiver aqui. Já está caracterizado. Boa noite, Júlio. Prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Denis. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e explicar um pouco dessa emoção de falar sobre o Ayrton. Tá? E como nasceu essa admiração, até, não sei, aí você vai falar se é uma admiração, se é uma idolatria, se é um fanatismo. Eu acompanhei muito de perto também. O Ayrton Senna, inclusive, estudou comigo. Ele foi meu colega de ginásio na época, né? Os mais velhos vão lembrar, na época do ginásio ainda. Ele foi meu colega de ginásio, estudamos 4 anos juntos. Eu acompanhei o início da carreira dele. Mas como surgiu essa ideia? Olha, Denis, como é que aconteceu na minha vida? É como a Priscila disse aí. Foi uma admiração, uma referência. Eu precisava de uma referência de uma pessoa que tivesse foco, que tivesse determinação, que tivesse força de vontade em conquistar as coisas. E essa inspiração para conseguir realizar o meu sucesso profissional, os meus projetos, as minhas ideias. E quando a gente é criança, a gente precisa de uma referência, que seja o pai, que seja um esportista, um outro profissional, um pastor, um padre, a gente sempre pega uma referência. E isso, para mim, é o equilíbrio. Tudo o que é equilibrado, que não existe excesso, é saudável. E aí a gente pega o caso do Ayrton, por exemplo, que é uma pessoa tão madura que transcendeu tanto no esporte, ele transcendeu como pessoa. O Ayrton tinha uma frase muito interessante que nos inspirava. Dizia o seguinte: eu não tenho ídolos, eu tenho admiração, um trabalho. Isso é fundamental, já mostra que o Ayrton é uma pessoa extremamente explicada. E, na sua opinião, a idolatria, vamos falar agora de idolatria, a idolatria é uma doença ou não? Com certeza, eu tenho essa convicção. Como foi falado aí no programa, tudo que é excesso faz mal. E quando deixa de ser uma referência, passa a ser uma coisa extrema, já não é saudável. E eu posso te dizer que quando eu me caracterizo como Ayrton, existe um propósito nisso. Em momento algum eu falo que eu sou o Ayrton Senna. Eu falo que eu sou o Júlio Marcos. As pessoas que me chamam de Júlio Senna, mas é o Júlio Marcos que eu estou mostrando ali. E ali eu interajo com as pessoas ouvindo a história delas. E o Ayrton inspirou essas pessoas. E a prova de que o Ayrton inspirou tantas pessoas, que o nosso fã-clube hoje tem mais de 30 mil pessoas só no Instagram. E estou falando assim, de pessoas do mundo inteiro, de todos os estados brasileiros. O fã-clube foi fundado, na verdade, no Rio de Janeiro. Eu sou de Minas Gerais, outros diretores são de outros estados. Então, assim, é uma família que o pilar são os valores do Ayrton, com as referências que o Ayrton deixou.
não só como piloto, mas como pessoa. Eu queria agradecer a sua participação, um abraço a você, também fui um admirador do Ayrton, e não só nas pistas, né, mas depois que ele faleceu também, de todo o trabalho social, ações, né, que nós soubemos que ele fazia aí em prol da E que ainda hoje, né, dão continuidade, a irmã dele dá a fundação, continuidade, etc. Muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos. Acelera o Ayrton. Doutor, o senhor vê que discurso maduro? Exato, é a diferenciação, diferente. Né? A Não diferenciação. E a gente comentava aqui também, doutor, um pouquinho antes, às vezes, principalmente os jovens, né? Parece que eles são um pouco mais... Propensos, né? Vulneráveis a esse tipo de coisa. E a gente vê, às vezes, um grupo musical fazer um show aqui num estádio de futebol, numa arena, né? Agora mais modernas são as arenas, etc. E tem pessoas, eu já vi passando em frente às arenas, 3 dias antes do show, 3 dias... As pessoas estão acampadas, levam barraca de camping, dormem na rua, tem que usar banheiro ali de bares, alguma coisa, para conseguir entrar primeiro. Isso já caracteriza uma idolatria, né? Já caracteriza para mim um fanatismo. E uma questão aí também de contenção familiar, porque eu resido perto de um desses clubes e teve shows para adolescentes, né, que passaram mais de 3 dias lá. Então, assim, como pais, né, a gente deve estimular esse tipo de coisa, desde que seja algo saudável e positivo, claro que sim. Mas esse tipo de comportamento, ele não deveria ser permitido, eu creio. Exato, né? Por uma questão de segurança, de saúde, né? Exato. Das pessoas que estão ali Porque na rua. um adolescente, ele está em formação, né? E ele precisa, lógico, dessa busca de identidade, isso faz parte deles buscarem, né, segurança em um grupo. Então, fazer parte de um determinado grupo traz alguma, vamos dizer, uma proteção àquela insegurança, àquela fragilidade. Então, eles se sentem ali mais coesos dentro daquela... Acolhidos, né? Dentro daquele grupo que pensa como eles e tudo isso. Mas essa lucidez... eles têm que sair desse excesso, né, através dos pais. Então, a gente pensa, por que está daquele jeito já? Talvez não tenha uma estrutura familiar, né, que provenha carinho e provenha bons modelos e faz com que essa pessoa... Os referenciais. Porque é natural, eu vou dizer, é natural sim do jovem, do adolescente ser mais atirado, ser mais excessivo, aquela coisa de que é tudo naquele momento, né? Que parece que o mundo vai acabar, então se eu não satisfizer esse desejo nesse momento, não, né? Vai acabar 3 noites o mundo. na rua, Mas isso não é normal. Isso é algo assim, né? É patológico, mas eu acredito que isso se deva mais aos genitores que não cuidam disso do que o jovem, porque ele também às vezes nem está pensando. Tem informação, e a gente está falando de dormir na rua, mas a coisa ela vai ainda muito além disso quando um jovem ou um adulto, sei lá, começa a tatuar no próprio corpo imagens dos seus ídolos, né? Então, quer dizer, doutor, ali ele dormiu, ficou 3 dias na rua. E aquilo que vai ficar para sempre na pele dele? Eu só vou pedir licença a vocês. Nós estamos com alguém na linha e na volta nós temos ainda mais uma participação aqui pelo VMix. Boa noite, com quem eu falo? José Elias. José Elias. E você fala De Alto Caparaó, Minas Gerais. Alto Caparaó, Minas Gerais. Mas olha que maravilha, Minas Gerais. Zé Elias, fala uma coisa pra gente. A gente mudou de emissora agora. Você está assistindo a nossa programação pela TV ou pelo algum aplicativo pela internet? Pela TV na Parabólica. Parabólica, é isso aí. E qual a sua opinião, José Elias? A idolatria, ela é uma doença ou não? Eu acho, na minha opinião, que passa a ser uma doença. Eu acho que a idolatria e o fanatismo são quase igual. Para mim, eu acho assim. Porque eu conheço
Um amigo meu aqui em Alto Caparaó, ele é tão fanático do time que ele torce e também ele idolatrou ele, que chega no ponto, como se fosse, se a pessoa falar mal de Deus com ele não importa. Ele não está nem aí. E se falar mal do clube, se ele é fanático e ele idolatrou ele até briga com os amigos por causa do time. Então quer dizer que para ele já está sendo uma doença. Porque ele tira desde o sustento dele da família para ajudar o clube. Então quer dizer que para ele esse problema já está agravando até a saúde dele. Exato. Então eu acho que a idolatria ela passa a ser uma doença na nossa vida se nós não se cuidarmos. Então essa é a minha opinião e é um prazer muito grande falar com vocês, que eu sou ouvinte desse trabalho do Valdomiro, sabe? Eu sinto alegre dos milagres que Jesus opera, que eu também sou evangélico. Mas eu sou até da Igreja Batista, aqui de Alto Caparaó. Mas nós temos um pastor muito ungido de Deus, que acredita nos milagres que Jesus fez e faz na nossa vida. Eu também já fiz programa de rádio. O meu programa chamava Jesus Visita Seu Lar. Fiz o programa há muitos anos e Jesus abençoava muito. Então o meu desejo é que Jesus continue a dar força a vocês aí. Não pare de falar de Jesus, porque nós estamos vivendo dias difíceis dessa pandemia, que a gente liga a televisão, só fala nisso, né? E quando a gente vê uma emissora igual essa de vocês falando de Jesus, falando em coisas positivas, coisas que um dia nós vamos ver Jesus de frente a frente. Nós vamos ver o escravo que foi pregado nos pés, nas mãos dele. Por quê? Porque Jesus é vivo e maravilhoso. Eu sou fã do programa de vocês, da Igreja Mundial do Poder de Deus. É uma igreja poderosa que tem levantado muita gente da sarjeta. A gente vê pessoas que não tinham esperança e glorificando a Jesus. Então isso é uma alegria muito grande para mim. Então essa é a minha palavra e o meu desejo, que Jesus continue com vocês. E eu estou gostando muito de também ouvir as palavras das meninas aí, né? São palavras muito boas, está me ajudando aqui também, a minha família, o povo aqui de Alto Caparaó, porque aqui nós somos só 10 mil habitantes, mas nós precisamos todo momento de Jesus na nossa vida. Amém. Zé Elias, muito obrigado pela sua participação. Um beijo no coração do povo aí de Caparaó, dos nossos irmãos da Igreja Batista também. E o nosso apóstolo Valdemiro Santiago sempre comenta a respeito da Igreja Batista. Ele gosta muito da igreja, dos membros. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua participação. Nós temos agora, ainda não está no ponto? Não está no ponto? Então eu já queria... Tem alguma prévia? A produção aqui me informa. Já tem alguma prévia da pesquisa aqui, falando se considera a idolatria uma doença ou não? Tem alguma prévia já? Se tiver, me passa aqui no ponto. Então, 54% das pessoas consideram a idolatria uma doença e automaticamente 46% não consideram a idolatria uma doença. Quer dizer, tá balanceada. Ali, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos quase empatado. Exato. Se a gente tivesse numa pesquisa do Ibope em eleição, a gente poderia falar que está quase no empate técnico, né? Exato. Doutor, eu acho que muito dessa pesquisa, desse resultado da pesquisa, vai muito de encontro com o que um rapaz aqui falou também, o Renato Lopes de Carvalho. Ele fala que o Brasil está muito carente de exemplos de valores. E aí, quando um admira alguém, aí passam a admirar alguém e isso chamam de idolatria.
Na verdade, eu sou muito dessa linha mesmo. A gente precisa de mais valores, né? Identificar isso nas pessoas, né? Para a gente poder ver de uma outra forma, né? Então, sim, é por isso que as pessoas acabam idolatrando. Mas, doutora, por que quando a gente vai no caminho da idolatria, do fanatismo, sempre a gente chega muito próximo a uma área do esporte, né? Futebol, torcidas organizadas. Será que esse sentimento da pessoa, o grupo está reunido, aumenta? Sim, não. O que acontece é o ser humano é gregário, é social e ele busca, ele quer pertencer, ele precisa dessa sensação de sentimento de pertencer. E ele se transforma? Porque às vezes a gente vê pessoas pacatas, tranquilas, sim, no dia a dia, no relacionamento normal. De repente, quando ele se une a um grupo, vamos pegar o caso do futebol, a uma torcida organizada, ele se une àquele grupo, você vê a pessoa ali, é outra pessoa. Sim. As atitudes são diferentes, a postura é diferente. Sim, é que essa postura de grupo, né? Quando a pessoa está em quantidade, a gente vê, né? Quando tem, por exemplo, uma rebelião, né? Todas as pessoas que não sabem nem o que está acontecendo, elas seguem. Mas no caso de uma torcida organizada, a pessoa já busca algo para ela ser inserida nesse grupo, né? Então, fazer parte de alguma coisa onde ela seja acolhida, aceita, automaticamente ela vai virar fanático. Por quê? Porque essa torcida, ela tem nas suas diretrizes você fazer de tudo pelo clube, você tratar o adversário como um inimigo, então um rival. Então a coerção que vem, né, do contrário faz essa coesão do grupo e normalmente se tem um líder, né? E esse líder, ele acaba tendo ali um lugar também de ídolo que os outros todos querem seguir. Então, a ordem dele é a que prevalece. A gente soma isso à questão de ser majoritariamente pessoas jovens, que é o que eu falei, elas são mais predispostas a excessos, a vícios, né, esse comportamento ainda não maduro e não pensado, a não ter muito trava moral, né? Aquela coisa de que a gente vai aprendendo que na sociedade a gente não pode fazer certas coisas, o jovem não tem muito disso. E também a gente pode pensar num universo desse que tenham pessoas que, se escolheu algo assim, talvez elas já tenham assim essa tendência ao fanatismo, que elas já tenham ali a tendência a compulsões, a esse tipo de comportamento. Então aí isso tudo vai aumentar, né? Mas essa tendência já pré-existente, ela se dá ao fato de alguma carência emocional? Eu diria que é multifatorial, né? Porque a gente está aí falando traços de personalidade. Se eu falar de uma coisa inata também, né? Se você tem ali na sua genética, né, um histórico de pessoas, né, com transtorno de personalidade ou algum transtorno dos excessos, isso pode, de certa forma, influenciar geneticamente para que você seja predisposto. Aí as questões sociais, o que você vive, né, a sua maternagem, o que a sua família proveu para você, junta isso tudo, né? Então esses fatores podem fazer com que essa predisposição ela saia, né? Ela passe a atuar ou não. Eu vou pedir só, desculpe, doutora, que o tempo está se esgotando. Nós temos mais um VMix na linha. Vai falar agora conosco Gabriel Parras. Ele é chefe de cozinha vegano, mora em Lisboa, Portugal, e é fanático pelo Corinthians desde os 7 anos de idade. Desde essa época acompanha os jogos no Brasil e também já fez muitas loucuras pelo Corinthians. Até abandonou um bom trabalho como confeiteiro vegano em Barcelona para acompanhar o Corinthians na Copa Libertadores 2012. Gabriel, boa noite. Prazer recebê-lo aqui, Gabriel. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer é meu. Boa noite. Conta pra gente, por favor, rapidamente essa história. Qual foi a loucura que você cometeu para poder acompanhar o Corinthians? Foram muitas, né? Mas essa em 2012, eu morava em Barcelona, estava tudo bem, tinha vida estabelecida. E aí eu decidi que eu queria ver o Corinthians disputar a Copa Libertadores, porque eu achava que era o ano que ia ser campeão.
eu achava que ia ser a nossa vez. E foi. Então eu voltei para o Brasil e acompanhei o Corinthians nos Jogos da Libertadores, com a minha família, com minha mãe, minhas irmãs. E no final deu tudo certo. O Corinthians realmente foi campeão da Libertadores. Mas e o seu emprego? E o emprego ficou lá em Barcelona. Então deu tudo certo para o Corinthians, né? E para você também, lógico. Mas para o seu emprego você também, deixou ele lá. A gente ficou feliz. Então no final deu tudo certo. Olha, eu queria agradecer sua participação. Nós estamos aqui no encerramento já do programa. Muito obrigado por você ter participado, dado sua opinião. Agora, rapidamente, a idolatria, na sua opinião, é uma doença ou não? Eu não acho que seja uma doença. Mas quando é muito exagerado, tem que ser analisado de perto e tentar entender o que realmente está acontecendo na ocasião, né? Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigado a vocês. Olha, nós estamos aqui já no finalzinho do programa, tem 1 minuto. Eu queria agradecer a participação da doutora, queria agradecer também a participação da Priscila no programa. Se a senhora quiser fazer algum comentário final, por favor, rápido, que eu preciso fazer o encerramento. Olha, eu queria voltar ao relato do José Elias de Minas, né, que ele diz que esse amigo dele perdeu o controle da própria vida. Então, ele está vivendo a vida do ídolo, a vida do fanatismo, né? Então, é como se aquilo absorvesse a personalidade da pessoa e passasse a viver a vida do outro, aquilo que ele busca. E isso, sim, é bastante patológico. Obrigado, doutora. Uma boa noite. Eu Priscila, agradeço. Boa noite, obrigado doutora. pela sua presença. E anote aí, sexta-feira, novo horário, 10 da noite ao vivo, programa Na Sua Opinião. Querendo Deus, sexta-feira que vem estaremos aqui com mais um tema polêmico. Uma boa noite e um bom final de semana.